Olá pessoal, bom dia e uma ótima semana para todos nós, que Deus nos abençoe. Pessoal, alguém aí viu nas redes sociais a merda que o Luciano Huck falou em relação às pessoas, sobre as pessoas que recebem o Bolsa Família? Pois é, ele participou de um fórum aí, onde só tinha ali patrões, empresários, enfim, e ele achou por bem falar das famílias que recebem o Bolsa Família. Ele pegou um município aí do estado da Bahia, o Senhor do Bonfim. Esse município tem acho que 70 mil pessoas e ele disse que mais de 50% da renda que a prefeitura tem desse município vem do Bolsa Família. E ele, entre outras palavras, depois ele falou que tiraram o que ele disse de contexto, não, ele chamou as pessoas literalmente de vagabundos. Ele ainda falou que há pessoas, a família que recebe o Bolsa Família, que para se livrar disso, passa até 9 gerações. Bom, uma geração são 10 anos, então quer dizer, a pessoa que recebe o Bolsa Família vai ficar 90 anos dependendo daquilo? Claro que não. Nós sabemos que tem estudos que mostram que tem por ano 70% das famílias que recebem o Bolsa Família, das pessoas que dependem disso, que as pessoas saem do Bolsa Família, não é porque são expulsas, é porque a situação financeira da família melhora, a pessoa tem trabalho, arruma um trabalho com carteira assinada, algum membro daquela família, enfim, a família melhora a sua renda e eles automaticamente saem do Bolsa Família. É assim que funciona. E tem mais um detalhe, a Ana Paula Renault, a ex-BBB, ela, quando saiu essa declaração desse idiota, ela deixou bem claro, nas contas que ela fez ali, que cada real que é investido no Bolsa Família, ele tem um retorno de R$ 1,70 para o governo. Quer dizer, o Bolsa Família dá lucro. Não é assim como eles pensam. E tem outros economistas sérios, professores de economia, que explicam em relação a isso. Então, quer dizer, aí um cara que ganha mais de 4 milhões por mês, ele vem criticar as famílias que precisam de uma ajuda do governo? Eu acho que ele não deveria ter falado, eu acho que ele deveria pensar para falar, ele deve ter falado, aliás, se empolgou que estava diante de muitos empresários, ele quis aparecer e quis dar um ali E é o cara que se coloca como humanista, né? Naqueles quadros que tem no programa dele ali, quem vê aquele cara ali pensa que ele é a pessoa mais humana do mundo. Não é não. Ele é tão radical quanto os outros que estão ali, quanto aqueles que são escravocratas, desculpem, que querem que o trabalhador se ferre, que querem que o povo pobre se ferre. Só que ele esquece de um detalhe, infelizmente, a audiência dele vem mais dessas pessoas que ele está ali criticando. É as pessoas que assistem o programa, não tem outra opção, então vê aquela porcaria ali no final de semana, aquelas baboseiras que ele fala, aquela merda toda, que faz com que ele ganhe mais de 4 milhões de reais por mês, entendeu? E ali entra dinheiro de todo lugar. É patrocínio, então, de qualquer lugar que venha está bem-vindo, porque do Banco Master entrou ali no programa dele com aquele Banco Will, que ele tinha aquela Olimpíada, não sei o que lá, 160 milhões dentro de pouco tempo. Aí depois, quando o banco foi liquidado, aí veio ali saber de onde era aquele banco, o Banco Will, né? Que é do Will. Então, assim, é assim que essas pessoas são, pessoal. E não adianta pensar diferente, porque é assim que funciona, é assim que eles pensam. Hoje o presidente Lula vai ficar diante do Hugo Mota ali, vai se reunir com ele, para discutir sobre o fim da escala 6x1. Infelizmente, tem um ministro do governo que ele tem umas ideias em relação ao fim da escala 6x1, que é coisa... A extrema-direita eu acho que não pensa tão radical quanto ele. E é um cara da esquerda. Para mim são os falsos esquerdistas. Mas eu acho que o presidente Lula vai se sentir hoje ali, na época que ele era sindicalista, ele gosta desses confrontos e com certeza ele vai se dar bem, vai sair dali, pode não ser 100% da maneira que ele quer, mas alguma melhoria vai ter sim para o povo, para o trabalhador brasileiro, para que tenha mais tempo para ficar com suas famílias, porque o que o Hugo Marmota quer, junto com a sua corja da extrema-direita, aqueles que manobram ele, que manipulam ele, é empurrar isso para daqui a 10 anos, entendeu? Só na cabeça dele, mas enfim... Eu acho que o presidente Lula vai dar a volta aí e dali vai vir algum benefício para o povo trabalhador. Por outro lado, pessoal, eu vou falar de uma coisa aqui que está acontecendo principalmente no Rio de Janeiro, em relação ao turismo. Nós sabemos, qualquer pessoa sabe que a rede hoteleira, eles vivem do turismo, então essas datas específicas, então isso faz com que os hotéis fiquem lotados ou quase lotados e renda, entendeu? E ali crie-se mais emprego, enfim.
Só que o que está acontecendo no Rio de Janeiro está fazendo com que o Brasil seja visto negativamente no mundo todo. Os turistas chegam no Rio de Janeiro, são extorquidos. Teve um cara, dono de um bar, que ele cobrou de um turista R$ 1.200 por uma caipirinha. Isso é um absurdo. Teve um taxista que a pessoa ia do aeroporto para algum lugar no Rio de Janeiro, ele cobrou na corrida R$ 3.400. Olha, pessoal, eu moro aqui de onde eu moro, lá para a rodoviária interestadual, aqui de Brasília, do Distrito Federal, daqui da minha casa lá dá 36 quilômetros mais ou menos. Dependendo da bagagem, que se eu for viajar para algum lugar, você chama um Uber e você vai pagar ali R$ 70. Se for aquelas maiores que tem muita bagagem, que são carros maiores, cobra até R$ 80, R$ 90. É daí para baixo, não é mais que isso. 36 quilômetros. Então, se você levar em conta o que está acontecendo no Rio de Janeiro, uma distância dessa de 36 quilômetros, o cara vai cobrar quanto do turista? 5 mil, 6 mil, porque é um absurdo o que esse taxista fez. Só que o que esse idiota faz, o que esse taxista e esse dono desse bar, repercute lá fora totalmente negativo contra o Brasil. As pessoas têm vontade de conhecer o Brasil, pessoas ficam deslumbradas, porque é um país enorme, é um país maravilhoso, mas as pessoas têm medo, já ficam pensando no que vão ser extorquidos quando chegarem no Brasil. Está acontecendo isso, infelizmente. Mas, se você levar em conta a repercussão que tinha antes, que o Brasil era conhecido como uma república de banana. Quando o Bolsonaro assumiu o governo foi pior. Quando ele chegou, aquela imagem que tem dele, diante do Trump ali, totalmente sem jeito, igual um menino com medo do pai, ou então um cachorrinho com o rabo entre as pernas, ficou pior. E quando ele fez aquela declaração que o Brasil ia começar, as exportações brasileiras iam aumentar muito, que ele fez um conselho com a Argentina, um acordo com a Argentina, para exportar abacate para a Argentina, e já tinha mandado os primeiros caminhões. Olha o que um presidente da República vem falar. Quando veio aquele tarifaço, o Lula ficou desesperado, ficou doido para que os agropecuaristas, para que os empresários do agro não tivessem prejuízo. E foi para a rua, foi para cima, arrumou os novos parceiros comerciais, fez novos acordos comerciais e acabou que amenizou para caramba aquilo tudo. E no fim, aquele troço foi acabar e o Trump engoliu o tarifaço dele. Mas é assim que acontece, pessoal. O Brasil, o país é visto conforme aqueles que o governam. Então, tinha um governante que era um boneco do posto, um lacaio, um idiota, e é assim que o país todo é visto. Na cabeça daquelas pessoas, principalmente do Donald Trump, aquelas ideias dele, tarifaço e querer mandar no Brasil, foi porque ele viu o cara que tinha ali no boneco do poço. Se for todo mundo igual esse cara aí, então nós estamos dentro, vamos arrebentar. Só que quando ele ficou diante do Lula, entendeu? Do nordestino, do cara que olha dentro do olho dele e canta o beabá certinho, aí ele mudou totalmente de ideia. Mas é isso, pessoal, só para se contrair, os assuntos essa semana vai ser cabuloso, porque a votação do fim da escala 6x1 vai ser terça e quarta-feira, e o presidente Lula já está criando seus caminhos ali para fazer o que puder para ser o que for melhor para o trabalhador brasileiro, porque é assim que é. Porque é o povo brasileiro, é o trabalhador e a trabalhadora brasileira que faz com que o país seja o que ele é, um país rico, um país... Quem gera renda são os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras, principalmente as mulheres, as trabalhadoras que trabalham pra caramba, tanto trabalham no comércio, na indústria, trabalham na casa do outro lá, fazendo, enfim, as cozinheiras, as arrumadeiras, e quando chegam em casa vão trabalhar novamente. Então, merecem ter 2 dias para ficar com sua família. Um dia ela vai usar para deixar a casa da melhor maneira possível para a próxima semana, e um dia ela vai descansar. É o que eu quero que aconteça, eu acho que vai acontecer, o presidente Lula vai conseguir, e nós temos a chance esse ano, em outubro, de varrer essa corja maldita da extrema-direita para a lixeira da política brasileira. Vamos fazer e vamos eleger o cara, o Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro turno. Vamos trabalhar para isso e eleger candidatos a parlamentares, deputados, senadores, principalmente deputados federais e senadores, que estejam ali na Câmara dos Deputados, estejam ali no Congresso Nacional e que amenizem, não que sejam como está acontecendo no pior Congresso Nacional de todos os tempos, que é o pior, são os piores parlamentares que estão lá dentro,
que o Lula só tem 12% de apoio e para ele conseguir alguma coisa em prol do povo brasileiro, ele tem que se virar nos 30, 40, 60 mil. Bom dia, que Deus nos abençoe.